Pessoal, tomem muito cuidado quando vocês estiverem atendendo crianças que têm um transtorno compatível com deficiência intelectual. Por exemplo, a criança tem síndrome de Angelman, ou a criança tem síndrome de Down, ou a criança tem síndrome do X frágil. Quando você atende uma criança que tem um quadro clínico compatível com deficiência intelectual, você tem que compreender que essa criança é uma criança como outra qualquer, que tem deficiência intelectual. O que eu estou querendo dizer? Essa criança pode ter qualquer outra coisa além da deficiência intelectual. Então, muito cuidado, quando você estiver atendendo uma criança como essa, a família tem uma queixa de um determinado comportamento, por exemplo, e você fala assim, sim, mas isso é porque ela tem deficiência intelectual. Calma lá. Precisa ver se isso que a família está falando realmente está dentro dos critérios diagnósticos da deficiência intelectual, que eles são muito claros no DSM-5. Então tem lá o grupo de critérios A, o grupo de critérios B e o grupo de critérios C. Se aquilo que a família está falando não faz parte do grupo de critérios A, do grupo de critérios B e do grupo de critérios C, você não pode dizer para essa família esta frase. Sim, minha senhora, mas é porque ele tem deficiência intelectual. Não. Porque o que eu tenho observado muito? A criança tem, por exemplo, síndrome de Down e deficiência intelectual. A partir desse momento, absolutamente tudo, 100% do que essa família fala é porque a criança tem síndrome de Down e deficiência intelectual. Não. Então, vou dar um exemplo que me aconteceu hoje, eu acho muito relevante a gente falar sobre isso. Dentro das crianças com síndrome de Down, dentro desse universo de crianças com síndrome de Down, existe um padrão, vou colocar isso entre aspas, tá? Existe um padrão típico de desenvolvimento, típico para quem tem síndrome de Down. Então, eu atendi uma criança hoje com síndrome de Down, com quase 6 anos de idade, que não fala. Eu não posso falar para essa mãe de uma forma simplista, assim, minha senhora, mas sim, tem síndrome de Down, tem deficiência intelectual, 6 anos e não fala. Não, claro que não. Por quê? Porque essa criança, ela com síndrome de Down, aos 6 anos não falar, ela foge completamente do padrão que é esperado para crianças com síndrome de Down. Qual era a questão dessa criança específica, né? Era uma criança com síndrome de Down e com uma gravíssima apraxia da fala. Ela não tinha autismo, mas uma criança com síndrome de Down com uma gravíssima apraxia da fala. Ela chegava a fazer careteamento quando ela ia tentar falar. E essa criança jamais tinha feito uma intervenção fonoaudiológica focada para a apraxia da fala. Nunca tinha utilizado métodos tátil-sinestésicos, nada disso. Sabe quando que ela vai falar? Nunca. Nunca ela vai falar. Por quê? Porque a gente passou 6 anos dizendo para essa família que essa criança não falava porque ela tinha síndrome de Down. E aí hoje a mãe falou assim, doutor Paulo, agora minha ficha está caindo, porque realmente, é uma criança que estuda na APAE aqui. Ela falou assim, realmente as outras crianças dessa idade com síndrome de Down, todas elas falam, só o meu que não fala. Então, pessoal, lembra sempre disso. A deficiência intelectual, ela tem os seus critérios diagnósticos e a gente tem que ser fiel a esses critérios diagnósticos. Se aquilo que a família estiver falando não estiver dentro dos critérios diagnósticos, é sua obrigação de médico buscar uma outra explicação para aquele comportamento.